sejam muito bem-vindas ao Universo Mãe Vida Leve. Para quem ainda não me conhece, eu sou Eline, sou mãe do Gianluca de 15 anos, do Breno, que me trouxe essa água nessa caneca aqui, ó, caneca copo, de 9 anos, e sou especialista em desenvolvimento humano da mulher. Eu tenho um programa que se chama Mãe Vida Leve e te ajuda a sair do estresse e chegar na sua vida leve em 8 semanas. E estamos aqui para falar sobre vida leve e sair do estresse dentro de um relacionamento amoroso. 4 dicas de ouro para o seu marido se importar com você. Por que eu botei esse tema, se importar? Não é que ele não se importa, não. É que o que eu escuto de vocês é assim, Eline, parece que só eu faço as coisas. Parece que eu não tenho nem tempo de lazer. Enquanto eu tô dando banho nas crianças, fazendo a janta, limpando a cozinha, ele tá lá assistindo o jornal, meu marido vai ficar assistindo futebol e eu tô ali fazendo, tô na labuta. Parece que ele não dá valor para aquilo que eu faço, eu não me sinto valorizada, reconhecida. É esse o termo que eu escuto de vocês. E olha só, eu tava aqui pensando e olhando tudo aquilo que vocês me trazem, nessa pandemia, nesse último 1 ano e meio aí, os casamentos foram colocados à prova e teve um lado muito positivo disso, que os maridos viram o volume de trabalho que a gente, mulher, mãe ou até próprios pais, né, não vou dizer que nenhum pai ajuda, que a gente tem dentro de casa, nessa rotina do dia a dia, do trabalho, casa, filhos, comida, arrumar a casa, dar banho, essa rotina nossa do dia a dia, os maridos, os pais conseguiram ver o volume de trabalho que existe. E se você, não sei se você fez isso ou não, e se você conseguiu mostrar pra ele, porque teve gente que fez assim, se ele não faz, eu também não vou fazer. E foi deixando acumular, até que chega um momento que o marido olha e fala, mas peraí, né? Então eu recebi alguns depoimentos assim, recebi depoimento de mãe que foi passar uma semana na casa da mãe, deixou os filhos com o pai, pra ver como que o marido ia se virar. Então, eu recebi bastante depoimento de vocês, pergunta, e o que eu trouxe hoje? Eu consegui desenhar aqui, olhando um pouquinho pra trás, a época do namoro. A época do namoro de vocês, meu também, é uma época que a gente vive o mundo ideal. O mundo ideal como que é? É aquele mundo que a gente se dá bem, que a gente namora, que a gente tem pouco problema, que a gente sai, passeia, vai no teatro, vai no cinema, vai caminhar, vai no parque, viaja. A gente não tem aquela rotina do dia a dia quando a gente tá namorando. Beleza, então eu chamei o namoro de mundo ideal. Depois vem o mundo normal. O mundo normal é aquele que todo mundo faz. O casamento, né? Aí divide-se ou não essa rotina do dia a dia da casa. Esse é o mundo normal. E aí chegou o mundo real. O mundo real é o casamento na pandemia. Aí sim é a realidade. Para ver as reais manias que esse marido tem. O marido vê as manias que você tem. Porque a gente fala assim, meu marido ficou muito chato na pandemia. Ele faz isso, faz aquilo. Gente, os maridos sempre fizeram o que eles fazem hoje. A diferença é que antes eles faziam um pouquinho de tempo de manhã, um pouquinho de tempo à noite, porque durante o dia estava cada um no seu trabalho, né? Então você não via ele fazer aquilo durante o dia inteiro. Agora, os dois em casa é o dia inteiro botando as manias dele à prova, botando as manias dele, demonstrando, né? Manias, hábitos positivos e nem tão positivos assim. Então não é que a pessoa mudou, ele ficou chato. Não! A gente tá convivendo mais tempo junto. Eu também, meu marido também. Ele também deve estar aguentando minhas manias, eu também tô aguentando as manias dele. E nem sei se a palavra é aguentando, né? Acho que a palavra é convivendo. Vivendo junto, convivendo. Então nós estamos convivendo com a mania dele e eles estão convivendo com a nossa mania. Ninguém ia te dar 4 dicas, né? Então já vou começar com a primeira dica. Então, primeira dica, a gente precisa entender que quando a gente casa, olha só, a gente traz a nossa cultura. O que é a minha cultura? A maneira como eu fui criada. O que meu pai me ensinou, o que minha mãe me ensinou, a igreja, o clube, a escola, meus avós, o que eu fui aprendendo com meus primos, o que eu fui aprendendo com aquela sociedade, com aquela família, com aquele ambiente que eu vivi.
A hora que eu caso, que eu me junto a alguém, eu levo tudo isso. E meu marido, o Cris, do mesmo jeito. Ele trouxe o que ele aprendeu do pai, da mãe, da avó. Ele cresceu com a avó morando na casa dele, da avó, da irmã, que era mais velha, da cultura que ele viveu, da igreja lá que ele frequentava, do clube, tudo que ele frequentava, ele trouxe junto com ele. Então tinha a cultura dele e a minha cultura. E nós unimos essas duas culturas e formamos uma nova família, certo? E aí, quando a gente junta duas culturas, a gente precisa, em alguns momentos, ceder, em alguns momentos, mostrar que não, que é desse jeito que eu quero. Então nesse momento aqui é que vai valer. Agora, nesse momento aqui é que vai valer. Que momentos são esses? Em relação a estudos. Minha mãe não cobrava lição de casa. Mas a minha cobrava. E aí, que caminho que a gente vai tomar? Vamos fazer que nem a sua mãe, que nem a minha mãe? Ou vamos encontrar um caminho que é nosso? E aí que começa a realmente ter uma vida de casamento. A minha cultura, a sua cultura, e a hora que a gente mistura isso. E a hora que a gente mistura, pode acontecer duas coisas, né? Pode acontecer briga, faísca, acusação. Porque sua mãe não te ensinou direito. E a sua que não te ensinou. Pode acontecer acusação, né? Por isso, acho que daí é que vem a fama da sogra. Então, pode acontecer muita acusação, como também pode acontecer muita união. Que legal que sua mãe te ensinou assim. Vamos trazer isso pra nossa família. Na minha não tinha isso. Então, aqui com a gente, claro que teve isso. Tiveram coisas que meus pais me ensinaram que eu trouxe pra gente. Coisa que os pais dele ensinaram que a gente trouxe. O que não pode? E aí tá a nossa dica de ouro número 1. O que não pode? O que não pode é vocês... eu entendo, eu não sei se alguém tem uma definição diferente da minha, mas família são duas pessoas que se unem para formar uma família, para gerar frutos, filhos, né? Como a gente quiser chamar aí, gerar filhos em harmonia, convivendo em harmonia, com o mesmo objetivo. Qual que é o objetivo da família? Qual que é o objetivo de você? Qual que é o objetivo meu e do meu marido? A gente precisa ter um objetivo nosso. Então, nosso objetivo é o quê? É terminar a vida morando num sítiozinho no interior? É terminar a vida viajando pelo mundo? Qual que é o nosso objetivo enquanto casal? Porque os filhos vão sair de casa, né? Então, enquanto os filhos têm, a gente precisa ter os nossos valores mostrando pra eles, né? E aí, a hora que os filhos saem de casa, qual que é o nosso objetivo enquanto casal? Vocês precisam querer pelo menos uma das coisas, a mesma coisa. Meu objetivo é trabalhar até o dia que eu morrer. Meu objetivo é parar de trabalhar com 50, 60 anos e viver de renda e me aposentar. Mas peraí, se um quer trabalhar até morrer, o outro quer se aposentar e viajar, como que vai ser isso? Um fica trabalhando e o outro vai viajar? Isso que eu falo de objetivo. O que vocês querem lá na frente, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, quando a gente junta essas culturas, a gente precisa ceder em alguns momentos, trazer coisas novas em outros, aceitar em outros e traçar esses objetivos. Você precisa trazer o seu marido para o seu lado da rede. Você precisa mostrar para o seu marido os benefícios de vocês jogarem juntos, tá? Por exemplo, vocês estão na cozinha, tomando café da manhã, aí de repente vocês olham na geladeira e acabou o leite. Não tem leite para dar leite com Toddy, com Nescau, com achocolatado para as crianças. Acabou o leite. Aí você vira e daí seu marido fala: nossa, de novo você deixou acabar o leite? Pá. Aí vira você: ué, mas nessa casa sou tudo eu? Se não sou eu olhar que acabou o leite, ninguém compra leite. O que você fez? Você tá do outro lado e você rebateu. Pá. Aí seu marido fala: ué, mas você não vê que acabou? Que ontem de manhã abriu o último leite? Não dava também para você sair da academia, sair de onde você foi, passar e trazer leite? E aí começa uma discussão de um bater e rebater. Dessa maneira, quando vocês estão um de cada lado da rede, ninguém vai resolver o problema. Vocês só vão ficar discutindo, brigando e a criança sem tomar leite. E tô dando um exemplo besta, que é descer na padaria e comprar o leite, tá? Tô dando um exemplo, quando eu falo besta, é pequeno, fácil de se resolver.
Então, é algo muito simples de se resolver. Só que por estar em cada um de vocês, em cada lado da rede, vocês batem, rebatem, batem, rebatem, batem, rebatem e não chegam a solucionar o problema. Qual que é o problema? Botar o leite na mesa, fazer o leite da criança. Vocês não solucionam o problema. E assim é com várias outras coisas. A hora que os dois estão do mesmo lado, voltamos lá no leite. Nossa, acabou o leite. Vamos junto comprar? Nossa, eu podia ter trazido voltando da academia, nem me lembrei. Vamos fazer o seguinte, vamos anotar aqui quando acabar o leite da próxima vez. Ah, quem abriu o último leite precisa avisar. Vocês vão juntos, do mesmo lado da rede, solucionar o problema, ao invés de ficar em acusação. Um foi falando pro outro e não resolveu nada. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: o que adianta descobrir o culpado? O que adianta saber quem que tomou leite e não avisou? O que adianta saber quem que não comprou leite? Isso não resolve. Isso só começa e continua discussão e discussão e discussão e discussão. E não chega a lugar nenhum. Se existe amor, se vocês querem continuar com esse casamento, não adianta ficar buscando culpado. Ele que tem que vir falar comigo, ele que tem que não sei o que lá. São os dois. O relacionamento são duas pessoas. Se vocês dois querem continuar, perpetuar, edificar um lar em harmonia, depende dos dois, não depende de um só. Sabe quando fala assim, quando um não quer, dois não briga? Para fazer filho precisa de dois, se um não quer, um não faz filho. Tem uns ditados assim. Precisa dos dois. Casamento é feito de vocês dois. Então não adianta um querer e o outro não. Os dois têm que querer. Os dois têm que lutar, batalhar para que o negócio dê certo. Então, se um dos dois precisar dar um passo para trás para depois dar um passo para frente, que bom. Que bom que vai dar um passo para trás para depois dar um passo para frente. Porque vai ser a partir daí que vocês vão conseguir edificar o casamento de vocês. É a partir desse ponto que vocês vão conseguir edificar o casamento de vocês. Não é falando, mas sempre sou eu que você... Não, calma, para com isso. A hora que você tirar o escudo, baixar a guarda, pode ter certeza que o outro também vai tirar o escudo e baixar a guarda. A hora que você respeita o seu marido do jeito que ele respeita você do jeito que você é, dentro das diferenças que vocês têm, que um complemente o outro, não queira mudar o outro. Ah, quando eu casar, meu marido vai mudar. Desculpa, amiga. Não vai mudar. Eline, você tá dizendo que o marido não muda? Muda. Ele muda se ele quiser, não se você quiser. Se você falar, eu vou fazer meu marido comer fruta, vou dar um exemplo aí que eu falei pra você, vou fazer meu marido comer fruta. Não vai, ele vai comer se ele quiser. Ele não vai comer se você quer. Eu queria que meu marido parasse de fumar. Ele parou de fumar há 14 anos atrás, quando ele tomou a decisão e falou, eu vou parar de fumar. Tá bom, beleza. Eu tentei antes? É claro que eu tentei antes. É claro que eu queria preservar pela saúde dele. Mas foi na hora que ele quis. Então, quando a gente deixa ele ser quem ele é e dá o espaço pra ele, beleza. Aí sim ele pode tomar essa atitude da mudança. Bom, e aí a nossa dica 2, ela é a seguinte. Ainda dentro dessa questão de respeitar o jeito do outro, tá? Respeitar o jeito do outro não é falar pro marido passar o tempo inteiro no sofá enquanto você faz as coisas. Vou chegar na comunicação, segura aí. Meu marido, o jeito dele é ser preguiçoso, então eu tenho que deixar ele no sofá. Não, não é isso que eu tô falando, segura aí. Vou explicar. Essa dica aqui, o que eu quero que você anote aí? A maneira como eu trato meu marido, a maneira como meu marido me trata, é a maneira como meus filhos vão se relacionar com seus parceiros, parceiras de vida. Olha só, eu tenho um marido que ele é super romântico, amoroso, me trata com palavras doces, delicadas, carinhoso. A hora que eu preciso, sim, ele me abre os olhos. É a maneira como minha filha, meu filho, nossa, é assim que meu pai trata minha mãe, com amor, com carinho, com dedicação, com respeito. Então o filho vai falar, é assim que eu preciso tratar as mulheres. É assim que eu vou tratar as mulheres. E minha filha vai falar, é assim que um homem precisa me tratar.
do jeito que meu pai trata minha mãe. Vamos pro outro lado. Se eu chego pro meu marido, mas não é desse jeito, não é assim que faz. O que você tá fazendo assim? Você não me ajuda em nada, você não serve pra fazer nada também, não adianta eu pedir sua ajuda. É a maneira que minha filha vai falar, é assim que trata um homem. É a maneira que meu filho vai falar, é assim que as mulheres precisam me tratar. E lá na frente, o que vai acontecer? Ele pode ser acomodado, ficar esperando uma mulher ficar mandando o que ele tem que fazer, porque foi assim que ele viu a mãe dele. O que pode acontecer com a sua filha? Tô falando do sexo feminino, masculino. O que pode acontecer com a sua filha? É assim que eu tenho que tratar os homens. E ela tratar dessa maneira e nunca conseguir um relacionamento porque ela trata de uma maneira que é mandona, que homem nenhum quer. Ou vice-versa, um homem que trata você de uma maneira grosseira, que pisa em cima de você, que não te respeita, que te trata de qualquer... É assim que sua filha vai achar que é o certo ser tratada. E talvez ela entre num relacionamento abusivo porque é o exemplo que ela tem em casa, da maneira como um homem trata uma mulher. A maneira como você e seu marido se tratam é a maneira como seus filhos aprendem que funciona um relacionamento de casal. É assim que eles aprendem. Não tô falando aqui sobre homem e mulher. Tô falando sobre relacionamento casal, para duas pessoas gerarem uma família, independente de quais pessoas sejam, o sexo das pessoas. É assim que um trata o outro. É assim que um relacionamento familiar é. E olha só, isso tem que ser passado de cima para baixo. Isso tem que ser passado de pai para filho. Uma resposta atravessada que meu filho me dá ainda hoje, na hora de um nervoso... Claro que dá, meus filhos não são perfeitos, tá? Eles também, às vezes respondem, às vezes têm comportamentos que a gente fala, minha nossa senhora, são crianças normais como as de vocês, tá? A hora que ele me dá uma resposta atravessada, meu marido é o primeiro, antes de eu falar, é ele que fala. Respeita a sua mãe. Você vê eu tratando a sua mãe assim? Você vê sua mãe me tratando assim? Ninguém aqui em casa se trata desse jeito. Peça desculpas para sua mãe e trate ela com respeito. Meu marido compra a minha briga. Ele vai lá e... Filho, não é dessa maneira. E para que ele faz isso? Para mostrar que a gente precisa sim respeitar o outro. Mostrar que sim, é o exemplo que você e sua esposa, você e seu marido estão dando para os seus filhos, que eles vão botar isso para fora e vão espalhar isso, vão disseminar isso, a maneira como você e sua esposa, seu marido se tratam. É dessa maneira que eles vão fazer. Presta muita atenção na maneira como vocês vêm se tratando. E presta muita atenção na maneira como seus filhos tratam você. Vê se eles não estão repetindo aí a maneira como o pai trata vocês, o marido trata vocês. Vê se não existe aí um exemplo que eles estão seguindo. Eline, como que eu faço meu marido me ajudar? Olha só, essa foi a dica 2, tá? Eu tenho uma aluna da turma 3, ela chegou pra mim falando, na primeira aula, na primeira mentoria, elas contam, né, quais os maiores desafios, e ela falou, meu maior desafio é que meu marido vai botar meus 2 filhos pra dormir, ele dorme, a minha filha mais velha, de 10 anos, dorme, e o de 2 anos pega o celular do pai e fica vendo besteira no celular, jogando joguinho, fazendo coisa que nem eu sei o que é. Minha Nossa Senhora, como é que é? O pai e a filha mais velha dormem e o de 2 anos, ela faz aula na faculdade à noite, ela faz uma pós-graduação à noite. E daí quando ela termina a aula, 11h30, o de 2 anos está acordado no celular dela. Bom, ela terminou o programa, já terminou a mentoria e ela chegou no final falando, meu marido melhorou 100%. Hoje ele põe as crianças na cama, faz oração, que era algo importante para ela. Ela fazia, acho que era o devocional que chama. E o marido fazia todo o passo a passo para ela. Então muda? Com certeza. Mas não é que ele mudou. Aliás, não é que ela mudou ele. Ele que quis mudar. Ele que viu benefício nisso. Por onde que a gente começa a fazer essa mudança aí de ter um marido que colabora em casa? Passo 1. Não pense que o seu jeito é o jeito certo. Não pense que o seu jeito é o jeito único. Deixa o marido fazer do jeito dele. Para de reclamar. Não tá certo, não faz assim, não faz assim. Deixa ele fazer. A hora que ele fizer, reconheça. Não é assim, obrigado de lavar louça. Não. Ninguém tem que agradecer por lavar louça. É a parte dele e a sua parte, né? É a contribuição.
não é nem não fez nada mais que obrigação, não fez nada mais do que a sua parte. Eu também faço isso, o filho, a filha, todo mundo precisa participar, todo mundo é parte da família, todo mundo precisa participar, colaborando, cooperando, fazendo um pouquinho cada um. Por que que um só precisa fazer para todo mundo? Não precisa. Beleza? Então, primeiro passo, para de reclamar. E segundo passo, peça aquilo que você quer que faça. Não adianta chegar do lado dele e falar, nossa, um monte de louça na pia. Um monte de louça na pia. Você pode lavar as louças que estão na pia? Eu tô indo botar o fulaninho no banho. É simples assim. É um pedido. Eline, eu peço e ele não vai. Ok. Se ele fala, eu vou, deixa ele ir. Eline, se ele não vai, deixa a louça lá. Porque outro problema que a gente faz ele fala, já vou, não vai naquela hora. Aí você se irrita, vai lá e faz. Deixa a louça lá. Eline, vai dormir com a louça suja? Antes de deitar, você fala, você falou que ia lavar a louça ainda tá lá te esperando, tá bom? Tô indo deitar. Eline, se passou a louça na pia, ele vai ver que no dia seguinte tá mais difícil de lavar. Não se preocupa que isso não vai ser sempre. 1, 2 vezes você fez isso, acabou. Ele não vai mais deixar a louça acumular, tá? Reclamação, pedido, deixa fazer do jeito dele. Não faça se ele não fizer. Simples assim, tá? Não faça se ele não fizer. 1, 2 vezes que você não fez, o negócio se resolve. Essa dica é ajuste a sua comunicação. Ajuste a sua comunicação. Eu vejo, escuto a gente, mulheres, mães, só reclamando, ao invés de pedir o que precisa. Não adianta reclamar. Reclamar não vai fazer, reclamar não vai motivar. Reclamar vai ser ele falar, nossa, né? Muita louça mesmo, eu também acho. É isso que ele vai falar. Não é que ele vai falar, nossa, é verdade, muita louça, deixa eu ir lá ajudar. Não. Nossa, muita louça mesmo, né? E acabou. E se você precisar, senta e fala. Tô querendo mais colaboração, mais cooperação da sua parte. Eu chego no final do dia cansada, exausta. E aí, entra a nossa outra dica. Mais você me ajuda, mais tempo a gente tem. Mais você colabora, faz a sua parte, mais tempo junto a gente tem. Então, ajuste a sua comunicação. Não adianta a gente só ficar reclamando. Sim, e nem na hora da DR... trazer todos os crimes cometidos com carinho, tá? Eu tô falando. Que crimes cometidos? Porque no dia tal você não fez isso, aquela semana de não sei o que, no dia que teve a festa de não sei o que, você também não... Não, para de trazer o passado. Passado passou. Não tem que ficar trazendo o passado, porque ele fica tudo engasgado aqui, e a hora que você fala, não é você que tá falando, é a emoção, é a raiva, é o estresse. Não pode. A gente precisa falar e tratar ponto a ponto aquilo que vai acontecendo. Não pode deixar acumular. E não é reclamar, é falar, olha, ontem você se comprometeu comigo de lavar a louça. A louça ficou lá na pia, dormiu lá na pia. Que horário que você vai conseguir lavar a louça? É assim. Eu também lavo, eu preciso da sua cooperação. Uma boa conversa resolve muito mais do que 1000 anos de reclamação. Isso não é viver em família. Família é união. Por que é nas costas de um? Por que um pode descansar? Por que marido, filho pode descansar, brincar enquanto você está lá trabalhando? Tem coisas que eu gosto de fazer. Botar roupa na máquina, eu que gosto. Eu separo por cor, separo por tipo de tecido. Eu gosto de fazer e não quero que ninguém faça. Mas eu peço ajuda. Peço ajuda para quê? Para tirar as meias dos avessos. Para tirar a roupa da máquina e pendurar. Para guardar a roupa de cada um. Eu dobro para guardar a roupa de cada um. Então eu não faço o processo inteiro. Aquilo que eu não abro mão eu faço e não faço o processo inteiro. E aí, mais colaboração você tem, mais tempo juntos você tem. É assim que a gente precisa fazer. Não é pensar só no agora, é pensar sempre no lá na frente. Se a gente fizer junto, rapidinho a gente consegue terminar, sentar, assistir um filme, sentar e ver uma série, namorar, conversar, jogar um jogo em família. O benefício não é para uma pessoa só, não é só para você, é para todo mundo. É para todo mundo.
É exatamente para todo mundo. Não dá para você deixar tudo isso nas suas costas. Se hoje tá na sua casa, nas suas costas, eu sinceramente não sei como que você ainda tá conseguindo deixar assim. Isso, deixar tudo nas suas costas, gera estresse, gera ansiedade, gera você chegar no final do dia cansada, não tem tempo, não tem pique, não tem saco pra namorar, pra conversar, pra nada. É só soltando os cachorros em cima de quem vem pedir alguma coisa pra você. Enquanto você não melhorar a comunicação com ele, vocês não vão conseguir estar do mesmo lado da rede. Vocês não vão conseguir ter tempo junto pra vocês. Eline, a comunicação é a base de tudo? Praticamente a base de tudo. Só que para você se comunicar melhor, você precisa tirar o estresse da sua vida. Sempre que você vai falar, reclamar, comentar e você tá estressada, tá ansiosa, tá nervosa, tá irritada, vai sair essa comunicação com esse estresse. Então assim, chega de se conformar, eu falo mesmo e pronto. Chega de achar que é normal, tá tudo bem, eu solto os cachorros mesmo e pronto. Chega, para com isso. Você não merece isso, você não merece chegar no final do dia assim. Por que que eles podem ficar ali deitadão no sofá assistindo o jogo e você bota pra cima, leva pra tomar banho, tira a mesa do jantar, põe a mesa, lava a louça? Por quê? Por que que é assim? E aí você não sabe por que que tem o estresse, você não sabe pedir ajuda, uma coisa leva a outra, e a gente entra no que eu já falei pra vocês aqui, na espiral do descontrole. E aí a gente não curte, a gente acaba não curtindo, a gente acaba não aproveitando, a gente acaba não se divertindo. Quando foi a última vez que você sentou, sorriu, deu risada, se divertiu? A gente acaba não se divertindo. É difícil tudo para você fazer, só você fazer exatamente. É muito difícil, é muito complicado. Isso eu falo para vocês, isso não é viver, isso é sobreviver. Não pode ser assim. Vocês não podem aceitar isso. Bom, nossa terceira dica é sobre esse tempo junto, você mostrar para ele os benefícios de vocês dois terem colaboração, cooperação e ter esse tempo junto. Eline, como que eu faço? Como que é a prática disso? Vamos lá. Empatia. Pô, se eu tivesse cansada, eu também ia querer deitar. E aí você pode trazer ele para sua empatia também. Amor, também trabalhei o dia inteiro, tô cansada, precisa dar banho no nosso filho e lavar a louça da janta. O que que você quer fazer e o que que eu faço? Já chega ali, ó. Dividindo, coloca que você também tá. Ele sabe que a gente cansa. Usa comunicação inteligente. Falei um pouquinho aula passada, falei um pouquinho hoje. Olha o seu marido como parceiro. Aí sim você vai conseguir ter ele do seu lado. E a nossa última dica é o seguinte. O homem brigava com a mulher e ele falou, nossa, deve ter algum problema. Que eu só brigo com a minha mulher. Toda vez que eu chego do trabalho, eu tenho uma discussão. Esse homem foi no médico para parar de brigar. Ele chegou no médico e falou, doutor, tem algum problema que eu chego em casa e minha esposa começa a reclamar, e aí a gente começa a brigar, a discutir. O que que eu faço? Eu não quero mais ser assim, doutor. Aí o médico falou, tá bom, você vai fazer o seguinte, toda vez que você chegar em casa, você vai beber um gole de água. Mas você não vai engolir a água. Você vai botar a água na boca e segurar, sem engolir. Você segura essa água na boca por 10 minutos. Não engole por 10 minutos. Nossa, doutor, 10 minutos? Segura essa água na boca por 10 minutos. Depois de 10 minutos você engole e conversa com a sua esposa. Tá bom? Tá bom. Posso contar pra esposa? Pode contar pra esposa que foi esse o tratamento que eu te dei. Tá bom. E assim foi. Ele chegou do trabalho, pegou a água, falou boa noite, deu um beijinho na mulher. A mulher começou a falar, ele pegou a água e segurou ali a água na boca. E ficou segurando aquela água na boca, segurando. E a mulher ali falando, reclamando e questionando. Aí ele engolia, beleza, tocava a vida. Depois de uma semana, ele voltou lá no doutor, né? O doutor falou, retorna, ele retornou lá no doutor. Voltou lá no doutor, meus problemas acabaram. E eu queria entender por que meus problemas acabaram. Eu tomo a água e pronto. Eu fico lá 10 minutos, engulo e acabou, pronto.
não discutir mais com a mulher. É a mesma coisa de eu falar pra vocês assim, respira. E o médico falou, bebe água. Enquanto ele bebia água e ficava com a água na boca, ele não podia falar. Então a mulher falava, e ele ali, escutando a mulher. A hora que a mulher parava de falar, dava mais ou menos ali 8, 9 minutos, ele engolia a água e ficava tudo bem. E o que eu tô falando? Por que eu tô contando essa história para vocês? Porque a principal dica que eu trouxe para vocês aqui é olhar para o casamento como uma parceria. A hora que vai jogar tênis, colocar vocês dois do mesmo lado da rede e não ficar bate, rebate, bate, rebate, bate, rebate. Se esse marido engolisse a água, logo que chegasse em casa, ele ia fazer o quê? Ele ia rebater o que a esposa falou. A esposa ia rebater de novo, ele ia rebater, a esposa ia rebater. Ele não rebateu, ele ficou quieto e só escutou. A esposa talvez tivesse uma necessidade de colocar para fora aquilo que ela estava sentindo. Ela colocou para fora e aos poucos vai diminuindo e vê que não vai ter bate, rebate. A pessoa para de falar. Eu vou ficar falando e ele não vai nem brigar comigo. Não sei se já aconteceu com vocês. Nossa, falei tudo isso e ele não falou nada? Que bom que ele não falou nada. Que bom que não gerou uma discussão. Que bom que ficou ali, ó. Você botou pra fora e pronto, ele não falou nada. Às vezes o não falar nada é a melhor coisa. O que eu dei pra você de dica aqui? Deixa eu recapitular com você aqui. A gente começou falando aqui sobre o que a pandemia trouxe pra gente. O desafio do nosso casamento que a pandemia trouxe. Falei sobre trazer o marido pro seu lado da rede. Estar junto com você do mesmo lado da rede. Você não pode querer que ele faça as coisas do seu jeito. A gente precisa entender que vocês são pessoas diferentes, assim como eu e meu marido somos diferentes. Tem coisas que você tem pontos em comum, ótimo, respeitem. Tem coisas que vocês não têm pontos em comum, respeitem o jeito do outro. E coisas que faltam para vocês dois. Que estratégia a gente vai usar para isso que falta com nós dois? Eu contei para vocês aqui da minha estratégia com meu marido sobre as contas. A gente tinha discussão e vamos resolver desse jeito. E resolvemos. Paramos de ficar um batendo de cada lado da rede. Maneira como vocês se tratam é a maneira como seus filhos vão tratar vocês. E vão tratar os maridos e esposas que eles tiverem. Então sempre exige esse respeito, faça ser respeitado. Não pode deixar que os seus filhos tratem você com desrespeito, nem o seu marido. E nem seu marido em relação a você, nem você em relação a ele. É com o exemplo que os filhos vão aprendendo a fazer isso, tá? Ajuda do marido, a gente precisa parar de reclamar. Falar o que a gente tem para falar, pedir o que a gente tem para pedir. E não é com reclamação, não é com ameaça. Você pode usar a comunicação não violenta. Observa, tem louça na pia. Qual a sua necessidade? Eu estou precisando de colaboração. Qual o seu pedido? Você pode lavar a louça para mim. Observação, necessidade, pedido. Esses são alguns passos da comunicação não violenta. O ano passado eu participei de um grupo de estudos da comunicação não violenta dentro da Federação Internacional de Coaching. E a gente fez um estudo do livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, e como aplicar isso dentro da nossa casa, dentro da nossa vida e dentro de um processo de coaching. Então, traz resultados lindos, maravilhosos, o próprio nome diz, Comunicação Não Violenta. Então, estou trazendo um pedacinho aqui para vocês. Usar empatia, comunicação inteligente e olhar seu marido como um parceiro, estando do mesmo lado da rede. Com isso, mostrar os benefícios. Que benefícios? Vocês vão ter mais tempo juntos, vocês vão poder estar mais tempo juntos. Para quê? Para namorar, para conversar, para jantar, para dormir junto, para assistir filme, série. E contei para vocês a história do homem que foi no médico porque vivia discutindo com a mulher. Super obrigada. Beijo no coração de vocês.